eu vi uma discussão muito forte nas redes sociais de quem errou no gol. A maioria das pessoas, na minha opinião, até de forma errada, botando na conta do Miranda. Aí teve uma galera que botou na conta do Rodrigo. Uma galera pequena também criticou o Léo Jardim. Eu revi o gol algumas vezes e eu vi o erro detalhe por detalhe. Eu, por ter sido atleta, algumas coisinhas eu pego. Por exemplo, o grande erro da jogada é futebol ter um tal da fração de segundo. Isso. O Rodrigo, na minha opinião, era o melhor jogador do Vasco em campo. O Rodrigo, ele já toma a decisão de dar o passe no Miranda e ele abaixa a cabeça. Antes da bola chegar. Quando ele abaixa a cabeça pra dar o passe, Isso. o Miranda dá um passe pra trás. Exatamente. Ele tava imaginando que o Miranda tava na linha dele. Exatamente. E o passe tem que ser forte. E o passe aonde o Miranda tava. Exato. Exato. Nesse abaixar a cabeça e fazer o gesto, o Miranda fez isso aqui. Isso. Quando o Miranda deu um passo pra trás, ele deu forte exatamente onde o Miranda tava. Perfeito. O Miranda, aí ele não tem culpa, ele não é um velocista. E se fosse o Léo, que é um cara que tem explosão, talvez o próprio Léo não chegaria. Não chegaria. Quando ele tenta ir na bola, ele falou, opa, vai passar. O que ele tem que fazer? Recuperar pra ir pro mano a mano com o Germancano correr atrás dele. Exatamente. Aí ninguém vai contar que o Cano vai dar na porrada. E o Léo Jardim tá na posição correta. Porque você tem um zagueiro e um primeiro volante. Pô, tá 2 defensores saindo jogando. O goleiro tem que estar próximo pra dar opção de passe. E você não vai imaginar como o goleiro, que a tua dupla de zaga vai bater cabeça no lance imbecil. E nem que o cara vai acertar um chute daquele. Então foi assim, um conjunto de fatores bobo e a genialidade do Cano naquele aspecto que decidiu o jogo. E tem um detalhe mais, pra mim, mais importante. O gol não decidiu o Clássico. O Clássico já tava 1-0. O Vasco já perderia aquele jogo. Não foi, por exemplo, o lance do Vasco e Curitiba, não sei se você vai lembrar, que o Jomar tava fazendo uma partida espetacular e no último lance ele erra e sai o gol do Curitiba. E aí o Vasco perde por conta de um erro ali individual. Mas o jogo de ontem, lógico, foi um erro, ok, é o que você falou. São várias situações que acontecem o erro, até porque se não tivesse erro no futebol, quase todos seriam 0-0. Então, assim, foram vários fatores ali, mas eu acho que não dá pra crucificar, cara. Como você falou, o Rodrigo tava fazendo uma baita de uma partida e eu particularmente, assim, eu nunca tive contato com o Rodrigo, nunca falei com o Rodrigo, mas as pessoas colocam que o Rodrigo é meu filho. Por que assim. será, hein? Por que será? Semelhança. Por que será? Mas assim, eu gosto muito desse menino, porque assim, uma vez eu conversando com o Gregório, da assessoria de imprensa do Vasco, ele me contou a história do Rodrigo. O Rodrigo é de uma cidade chamada São Miguel Alegre, se eu não me engano, de Alagoas, não, São Miguel de Jesus, acho que é alguma coisa assim. E é uma cidade linda em Alagoas. Não é dos Milagres, não? É dos Milagres, isso aí, São Miguel dos Milagres. Tem sido muito visitado, inclusive. É uma cidade linda, mas o pai dele, por exemplo, trabalha ainda como pescador nessa cidade. E o Rodrigo tem até... Eu já briguei com as pessoas já no Twitter por conta dessa situação, porque ficam fazendo zoação com o garoto. Porque ele ser careca e tal, tem um aspecto mais de envelhecido, mas por conta disso, de morar numa cidade que era praiana, muito sol. Maresia, né? Maresia, a família dele é muito humilde, e assim, trabalhando com pesca e tal. E aí tem até um fato legal, cara, que uma vez um cara no Twitter mandou pra mim assim, Emerson, eu fui nessa cidade, peguei um barco, e o barco era do pai do Rodrigo. E quando ele falou assim, pô, meu filho joga no Vasco, joga no Rio de Janeiro. Pô, quem é seu filho? Falou Rodrigo. Falou, cara, eu só conheço o Rodrigo porque você fala tanto do Rodrigo no canal. E aí o cara falou, tem um cara aqui no canal que sempre fala bem do teu filho, não sei o que, e gostou bastante, sim. Mas eu nunca tive contato com o Rodrigo. E eu acho mais legal do Rodrigo pelo seguinte, o Rodrigo é um dos jogadores da base do Vasco mais vencedores. Ele é o mais vencedor. Então assim, as pessoas... O Abel falou isso na entrevista do Sport Center, eu não sabia. Assim, as pessoas esquecem isso. Porque o Rodrigo sobe pro sub-20, se eu não me engano, com 16, 17 anos. Sobe muito jovem pro sub-20. Ele pega aquela geração completa, ele pega 3 gerações praticamente no sub-20. E ele possibilita 2 caras a jogarem muito bem. E esses 2 caras gostam muito do Rodrigo, que é Marlon Gomes. Exatamente. A gente viu esse meio-campo do Vasco na copinha do ano passado, não foi isso? Do ano passado, que o Rodrigo é o carregador de piano para os 2 meninos brilharem, assim. E quando você vê um jogador jovem com a confiança dos outros jogadores, cara, esse garoto tecnicamente ele é abaixo dos outros, ok, mas você percebe que, tipo assim, tem alguma coisa nesse jogador. E eu pedi a entrada dele no time da Série B do ano passado por enxergar que seria um bom substituto por Yuri Lara. O Vasco tinha outros cabeças de áreas que não tinham a competência da marcação do Yuri Lara como o Rodrigo tem. E hoje, quando o Rodrigo estoura a idade,
E agora ele é obrigado a jogar no profissional, não pode nem mais voltar como fez o Gabriel Peck, como fez o Figueiredo, como fez o MT, como fez o Juninho. Eu acho que foi uma perda de tempo. Eu acho que poderia ter subido ele ano passado, pelo menos dar outra oportunidade, seria muito melhor pra ele, pra já ter experiência. Pô, agora o cara tem o segundo jogo dele como profissional, cara, é brincadeira. Profissional não, na posição dele, né, como primeiro volante. Porque ele começou, inclusive, jogando de lateral direito, pois quebrando os dois primeiros jogos. E foi legal a entrevista que o Abel deu pro Sport Center, você assistiu ela na íntegra? Vi. Ele fala assim, cara, não me agradece achando que eu te dei moral, não. Você tá ficando e vai jogar de titular porque você mereceu. Eu vi você jogando, aí ele fala que ele ligou pro Maurício, ó, tem um menino aqui que jogou improvisado de lateral, mas ele não é lateral, ele é volante. Ele é o jogador mais vitorioso da base do Vasco. E ele foi bem, acho que ele merece uma oportunidade. E aí o Zé Gabriel não tava bem, ele joga contra o Rezende. E, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores. Também. E foi quem facilitou o Jair fazer o grande jogo que ele fez. Exatamente. Ele deu tranquilidade pro Jair jogar. Quando joga o Jair e o Zé Gabriel passa toda hora e acho que o Jair fica meio inseguro. Porque o Zé não é dessa posição de primeiro volante, né, cara? Ele começa como 10 no Corinthians, cara, e depois vai pra zaga, vai pro meio. Então, assim, eu acho que o Rodrigo, pra primeiro volante, talvez ele não seja um jogador pro Vasco, por esse Vasco novo que a gente tá precisando, a gente tá pensando, de vários jogadores contratados. Talvez o Rodrigo jogue essa temporada, mas, assim, é um garoto que vai ser jogador de futebol. Pode jogar num outro clube e tal. Talvez não seja pro Vasco, pela questão técnica, mas acho que como está hoje, é um jogador que fica no elenco ali com tranquilidade, cara. Eu não sei não, Emerson, pelo que eu vi dele, assim, pelo histórico que ele tem na base e a maturidade que ele mostrou, por exemplo, num clássico, eu acho que o Rodrigo é um jogador que é aquele... Douglas Luiz é um jogador que não era o craque da base, tinha vários outros nomes, ele vai bem no treino, o Jorginho puxa... Estoura. Quase ninguém falava do Rodrigo. Ele talvez, às vezes tem coisas que a gente não entende. Às vezes a gente puxa o PEC muito antes sem estar pronto e o moleque tem 4 anos de profissional tomando cacete. E agora que ele parece que vai atingindo a maturidade. E tem outros que demora. Talvez essa demora tenha sido positiva. Porque eu percebo que o Rodrigo já sobe maduro. Tanto fisicamente, às vezes esse período ele vindo todo mundo subindo, tendo um entrosamento com a galera e sem entrar na pressão de tá uma merda, resolve, num time mais azeitado, ele pode ser o primeiro reserva do tal volante que o Vasco vai trazer, ou quem sabe até ele mesmo ganhar a posição e falar, não, ó, eu tenho condição. Sim.